Olá, gente! Mais um Solta o Verbo começando aqui e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre meditação. Talvez você já percebeu ou não, mas esse assunto ele tá muito mais relevante hoje do que antigamente, né? A gente não via se falar muito sobre isso antes. Por exemplo, se você vai hoje em uma livraria, você vai perceber que entre os livros mais vendidos sempre vai ter ali um livro sobre meditação, sobre algo do gênero, né? Ao mesmo tempo, até na Netflix, por exemplo, tem algumas séries que já falam sobre meditação e o quanto ela é importante, né. É muito legal, porque a própria ciência já tem, aprovado a meditação, né. A gente, percebe que ter essa meditação diária, essa contemplação, ajuda muito em questões como a ansiedade, ajuda, no sono também, vários sintomas de depressão e por aí vai, né. De fato, quando você começa a meditar todos os dias, aquilo vai fazendo uma diferença enorme na nossa vida, e você vai perceber bastante isso, né. Eu não sei se você sabe, mas existem várias formas de você meditar, né. Uma das formas que mais faz sentido ao meu coração é a meditação cristã, né. Eu sempre acreditei, assim, que, eh, ter um relacionamento com Deus, tentar me conectar com Deus fosse algo muito difícil, ou fosse algo muito, sei lá, tipo, Deus lá no céu e eu aqui, sabe, não tem muita conexão aqui, é algo muito difícil, eu sentia um vazio muito grande no meu coração, mas parecia que eu não conseguia preencher isso de alguma forma, né. E muitas vezes a gente tem, de fato, essa dificuldade em se relacionar com Deus, né. E da mesma forma, a meditação mais popular, meditação oriental, né, ela não preencheu de fato o meu coração, né. Eu lembro que ela ajudava a aliviar vários sintomas, de ansiedade, quando eu respirava e tudo mais, mas ao mesmo tempo parecia que sempre faltava alguma coisa, sabe. Parecia que eu até ficava um pouco mais calma, mas eu não sei, eu não saía com respostas para minha alma daquele tempo. Consegue entender? E quando eu comecei de fato, a meditar, a ter essa meditação com foco em conhecer mais a Deus, em ser conhecida por Deus, em ter esse relacionamento divino, nossa gente, isso completamente mudou a minha vida, né. Até um outro podcast eu conto um pouquinho como que eu conheci a Deus, né, se você tiver interesse, tá muito especial, foi muito emocionante, assim, contar um pouquinho, partilhar um pouquinho com você da minha história. Mas depois que eu conheci de fato a Deus, eu quis começar então a meditar, né, saber a importância que tem a meditação. E a meditação oriental e a meditação cristã, elas são bastante diferentes, né. Por exemplo, a meditação oriental, ela vai consistir mais em uma tentativa de você esvaziar a sua mente. Já a meditação cristã, ela consiste em você preencher e organizar a sua mente. Por exemplo, sabe aquela gaveta lá na sua casa que você só vai jogando um monte de coisa lá e depois você nem sabe mais o que que tem lá? Então, a meditação cristã ela consiste mais em você abrir aquela gaveta, descartar o que já não precisa mais e você organizar essa gaveta, você se preencher com algo. Não é tanto um se esvaziar, mas é mais um preenchimento da mente, né? A meditação oriental, ela vai ter uma ênfase até em você perder a sua personalidade ou a individualidade e se fundir então com a mente cósmica, né. Há também o anseio de você, se libertar das dores dessa vida e você então alcançar o nirvana, né. Não há, um Deus do qual você se vincula nessa meditação, é mais um desligamento das coisas daqui, né. A meditação cristã, ela já é um tanto quanto bem diferente, né. Existe até um certo desligamento ligado à contemplação, por exemplo, eu vou meditar, em um lugar que tem, muitas árvores, que tem natureza. Óbvio que eu vou me desligar um pouco dos meus problemas,
né, dos meus fardos, dos meus dias a dias, porque eu vou estar ali contemplando, colocando o meu foco em outra coisa e esquecendo um pouco do meu foco dos problemas, né. Então existe um certo desligamento, mas é um desligamento com a intenção de preenchimento, né. Então você se desliga do mal, assim, por se dizer, você se esvazia do mal, e quando você se esvazia do mal, você precisa preencher aquilo com algo bom, não é? Não adianta só se esvaziar, você precisa preencher aquele vazio com algo bom. Portanto, o desligamento ele não é muitas vezes suficiente, né? Você precisa criar um vínculo com aquilo, você precisa de respostas com aquela meditação, né? A meditação ela nos leva então à integridade da gente se entregar a Deus livremente. Quando você começa a meditar, você consegue se esvaziar um pouco, da dos teus problemas, você consegue preencher a sua mente com as coisas que Deus afirma, e aí você consegue se entregar a Deus livremente. E é nesse lugar onde você é transformado por Deus. Então há bastantes diferenças entre a meditação oriental e a meditação cristã, né. Eu já fui transformada em várias vezes em meditações, em tirar um tempo para meditar e preencher a minha mente com as coisas divinas, né. Eu já aliviei muito meu coração, eu já recebi um direcionamento de Deus sobre alguma coisa que eu estava procurando uma resposta, sobre questões da minha vida, né. Porque quando você, para um pouquinho, coloca o teu olhar em outro lugar, esse lugar você pode muito bem ser transformado por Deus, porque você se coloca à disposição daquilo, né. E já foi comprovado que você meditar, mesmo que for pouquinho por dia, isso faz uma grande diferença na nossa vida, né. Como que eu faço a minha meditação, né, todo dia, basicamente, assim, são todos os dias, é um pouco raro quando isso não acontece, tem alguns dias que infelizmente não dá, tem algum compromisso, acontece alguma coisa e não dá, mas eu tento manter todos os dias, não como algo legalista, com uma regra, sabe, tipo: "Não, todo dia eu tenho que fazer isso", não, mas todo dia com o desejo de ter essa conexão divina, entende? Então todo dia de manhã ao acordar, eu paro um pouco, respiro e vou respirando, respirando, e isso vai acalmando meu coração, sabe. Eu percebo que quando eu acordo já começa a vir várias coisas na minha cabeça, aí eu tento deixar um caderninho ali do meu lado, e as coisas que vão vindo: "Ai, tem que pagar tal conta, tem que fazer isso aqui, conversar com aquela pessoa e tudo mais", eu vou anotando nesse caderninho, né, e consigo deixar ele de lado para eu voltar a minha mente a focar. E eu respiro, e só respiro. Aí depois eu começo a orar, né, a ter uma oração e começo a falar a Deus sobre o dia, não uma oração egoísta só pedindo coisas, sabe? É uma oração muito mais de você se conectar com Deus, pedir para Deus para esse dia ser um dia com sentido, pedir para Deus para conseguir me conectar com Ele, sabe? Agradecer a Deus por mais um dia de vida, agradecer pelo seu amor, agradecer por tanta coisa, por ter aquela cama, aquela casa, e só de você começar o seu dia preenchendo ele com gratidão, isso já vai mudando, o teu alto astral daquele dia, do que você começar reclamando, né. Aí eu fico um bom tempo ali orando por coisas que vêm ao meu coração, sabe. E fico ali orando, aí depois eu pego a Bíblia. E a Bíblia, eu basicamente faço assim, eu leio uma parte da Bíblia até onde toca o meu coração, sabe, e eu vou orando conforme ela no meio disso também. Então, por exemplo, eu leio lá, tô lendo um livro da Bíblia e eu vou lendo até uma hora que me chama muita atenção, assim, que: "Poxa, isso aqui eu não percebi que estava aqui antes". E aí eu paro, eu reflito sobre aquilo e eu oro sobre aquilo. Eu falo: "Deus, me ajuda então a ser mais assim, assim assado. Me ajuda a viver isso aqui nos meus dias", sabe. Eu não quero viver uma fé apenas que
só leio várias coisas, mas eu não vivo na prática, sabe? Eu quero viver na prática isso que está aqui, né? Que eu creio que isso é verdade. Então, me faz viver essas coisas, né? E, gente, só de você orar, isso dá um sentimento de pertencimento, sabe? A oração, querido, ela ajuda drasticamente na ansiedade, sabe? Você poder entregar essas coisas, poder aliviar o teu coração. E eu fico ali até onde eu acho, eu vou fazendo o que o meu coração também vai se inclinando. Às vezes eu escrevo sobre aquilo, às vezes eu gravo algo sobre aquilo. E aí depois eu encerro ali a meditação, mas uma meditação que vai ser levada para o meu dia inteiro, sabe? Não uma coisa que, por exemplo, me conectei agora aqui com Deus e aí depois acabou. Não. É o dia inteiro ter a consciência meditativa, de estar em meditação o dia inteiro, né? Claro que faz diferença quando você tira um tempo específico para isso, mas também a gente tem que ter esse essa consciência meditativa ao longo do dia, né. Você entregar as coisas para Deus ao longo do dia, você se preencher com as coisas divina durante o dia, você lutar contra o seu egoísmo, você lutar contra a sua carne e você se preencher com as coisas divinas no seu dia, né. Aí depois, eu e o Eric, a gente faz separado esse momento de meditação, né. Depois a gente se encontra, a gente fala as coisas que chamaram a nossa atenção e a gente ora junto por aquele dia. Gente, isso faz uma diferença, assim, ó, gigantesca na vida, sério. Se você quer também começar a ter esse tempo mais meditativo, eu te aconselho também, se você quiser começar a ler a Bíblia, né, pega uma versão que é uma linguagem um pouco mais fácil de você entender, tem aquela versão NVT ou a versão NTLH ou até a NVI. A NVI é um pouco mais difícil do que essas outras, mas ela também é bastante fiel ao texto, né. E eu te aconselho a primeiro você ler os textos que são um pouco mais compreensíveis, como, por exemplo, o Novo Testamento, né. Começa a ler João, João é uma biografia da vida de Jesus, né. Começa a ler João e vai indo para frente, assim, até ali Apocalipse, né. E vai lendo, assim, vai lendo até o que te chama a atenção e ora para Deus, para você conseguir viver aquelas coisas, né. E basicamente você vai ver o quanto isso vai fazer diferença nos teus dias. E quando você se preenche com essas coisas divinas, algo muito legal acontece. Durante o seu dia, quando você passar por um momento difícil, um momento de tensão, de adversidade, você vai lembrar daquele tempo que você teve de manhã, sabe? Às vezes, por exemplo, você leu lá que quando eu sou fraco é que de fato eu sou forte. E aí no seu dia você vai passar por alguma coisa, desse tipo e você vai lembrar desse texto, você vai lembrar do que você leu, você vai lembrar daquela oração, vai lembrar do que Deus falou ao teu coração e aquilo vai preencher a sua mente, você vai conseguir lidar muito mais fácil com aqueles problemas que vão vir, né. Então essa é a forma que eu faço a meditação, você pode também fazer diferente, né, mas basicamente consiste então em você se concentrar, olhar para as coisas divinas e preencher as suas mentes com coisas boas, com coisas divinas, né. Então por meio, da leitura, por meio da oração, por meio da respiração. Tem também você pode dar uma pesquisada aí se você gosta muito de meditação, existe a Lectio Divina, que era uma meditação praticada por muitos monges, que é algo, assim, muito legal, que toca bastante o nosso coração, você lê 3 vezes o mesmo texto, você vê o que te chama atenção, você ora em cima daquilo, enfim, dá uma pesquisada aí que você vai também gostar bastante. Tem 2 salmos que eu gosto muito na Bíblia, o salmo, né, era na verdade uma meditação também, né, você escrevia algo sobre o qual você meditou no seu dia, né. Tem o Salmo 104, o verso 33 ao 34, olha que legal o que que fala o salmista: "Cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor eu tenho alegria." Olha que especial, ele está relacionando a meditação com alegria, né. Eu tenho tanta alegria no meu coração, Senhor, que eu quero meditar todos os dias, eu quero que seja agradável a minha meditação, né.
Outro Salmo 77, do 11 ao 12. Recordarei os feitos do Senhor. Recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Aqui o salmista fala de novo: eu vou meditar em tudo o que acontecer, seja bom ou seja ruim. Eu vou recordar tudo que o Senhor tem feito de bom na minha vida. Sabe, querido, a gente precisa tirar um tempinho para olhar para essas coisas, para se preencher com essa coisa divina, porque senão o nosso dia vai começando e a gente vai fazendo só compromisso e isso e aquilo e se preenche com várias preocupações, com várias coisas e a gente esquece desse alívio que a nossa alma precisa. A nossa alma precisa desse alívio, precisa recordar os feitos grandiosos e maravilhosos do Senhor. Então, experimenta tirar um tempinho aí de meditação. E também estou à disposição se você quiser comentar aqui embaixo se você já fez isso, se você quiser me chamar para compartilhar. Lara, eu não sei muito bem como começar, né? Me ajuda, eu estou aqui também à disposição para te ajudar. Mas considere bastante você tirar um tempo meditativo todos os dias. Seja 5 minutos, 10 minutos, sabe? Começa pouquinho, depois vai aumentando. Você vai ver o quanto isso vai dar mais sentido à sua vida, o quanto você vai conseguir controlar, ter um pouco mais de domínio próprio sobre as suas emoções no seu dia, e o quanto isso vai novamente, o que eu falei, vai conseguir preencher a sua mente com as coisas divinas. Espero que esse podcast tenha te abençoado muito, que você possa aí talvez começar ou reforçar ou continuar a sua meditação e que a gente possa de fato em conjunto ser transformado, né? Transformar a nossa mente para amadurecer nos feitos de fato de que Deus espera de nós, né? Que Deus te abençoe muito. Compartilhe esse podcast se você gostou com alguém. Curta também, siga e se inscreva aqui no YouTube, siga no Spotify também. E é isso, gente. Até o próximo Solta o Verbo.